Bom dia, pessoal, beleza? Maravilha, eu sou Alex Santana, sou pastor, sou coach evangélico. Essa é uma manhã em que eu gravei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho. Eu estava até pensando sobre alguns assuntos peculiares, porque às vezes as pessoas têm alguma dúvida, não conseguem entender. Um livro que a gente sempre leva, que a gente tem por inspiração, aliás, o livro mais vendido do mundo, o livro mais lido do mundo é a Bíblia. Infelizmente, muitas pessoas não sabem ou não têm ideia de como que a Bíblia foi gerada ou foi escrita. Bom, alguns princípios devem ser respeitados. Primeiro, o princípio de como ela foi formada e de como ela foi constituída. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi divinamente inspirada. E ela foi colocada por Deus na vida de homens de Deus, santos de Deus, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A outra coisa que é importante é a questão da constituição, de como que ela foi formada, de como que ela foi junta. Bom, a palavra Bíblia, ela vem de um termo grego que significa biblios, que nada mais é do que a junção de livros. Então, conjunto de livros, bíblios, e isso dá origem à Bíblia, porque a Bíblia, ela não é apenas um livro. Claro, é um livro constituído de muitos livros. Para você ter uma ideia, são 66 livros. 66 livros da Bíblia que se dividem assim: 39 no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Esses livros foram escritos por homens que, em períodos diferentes, em lugares diferentes também, não lugares próximos, eles escreveram acerca de Deus, acerca da obra de Deus. Muitos deles não se conheceram. Alguns estudos dizem que foram mais de 40 autores que Deus usou para escrever livros, esses 66, mas foram mais de 40 escritores ou autores, o autor foi Deus, mas escritores que Deus usou. Pra você ter uma ideia, alguns estudos chegam próximos de 70 escritores. Eles não se conheceram, eles não viveram na mesma época e eles não tiveram acesso, muitas vezes, à leitura de outros, mas eles escrevem sobre Deus, sobre a obra de Deus. E o impressionante da Bíblia é que de Gênesis, que é o primeiro livro, que significa o início, até Apocalipse, que é o último livro, que significa revelação, nós temos a presença de Deus, a obra de Deus, e às vezes nós buscamos referências um no outro livro, e são livros que aconteceram em épocas diferentes, por pessoas diferentes, que muitas vezes não tiveram nenhum tipo de contato. E como que eles podem escrever sobre a pessoa de Deus? É claro, o mesmo Deus inspirou esses homens para que eles falassem. Muitos deles não sabiam, não tinham ideia do que eles estavam escrevendo, mas eles estavam falando de Deus, porque Deus os enchia para falar da sua presença. Bom, nesse breve momento nós temos aí alguns elementos. Primeiro, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. A Bíblia tem 66 capítulos, 39 no Antigo, 27 no Novo. A Bíblia é um livro que foi escrito em muitos períodos. E aí nós podemos pensar de mais ou menos aí de 1000 a 1500 anos em que a Bíblia foi escrita, do primeiro livro até o último livro compilado, ou o último livro escrito e inspirado por Deus. Nós temos mais ou menos 1500 anos de diferença entre o primeiro e o último. E esses livros foram todos juntos para dar a nós a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Talvez você encontre algumas Bíblias com mais de 66 capítulos. Algumas Bíblias, não a Sagrada só tem 66 livros. Outras Bíblias acoplaram a Bíblia Sagrada livros que nós chamamos de apócrifos. Esses livros apócrifos são livros que não foram considerados inspirados por Deus. Isso foi feito há muitos anos atrás, quando homens de Deus começaram a ver livros que falavam sobre Deus, e levantou-se os 66, e foram sendo tirados alguns livros que também estavam juntos ali, para ver se tinha inspiração de Deus, para ver se Deus tinha falado desses livros, e muitos eram históricos e tinham coisas duvidosas. Por esses livros apenas mostrarem coisas históricas e serem duvidosos, eles acharam algumas questões que entenderam que não eram
sagrados. A palavra cânon é usada, então não fazia parte do cânon. O que é o cânon? É uma vara de medir, então você tem uma medida, e esses livros chamados apócrifos não atendiam à medida que se chamava-se sagrada. Então foram colocados de fora. Algum tempo depois, algumas igrejas e algumas pessoas colocaram de volta esses livros e trazendo para a Bíblia mais do que 66 livros. Mas na grande maioria, a Bíblia tem 66 livros. É a Bíblia que nós mais usamos, é a Bíblia Sagrada. Espero que você tenha curtido aí esse momento de entendimento da Bíblia. Muito legal, porque nós sempre temos ela na mão e às vezes não sabemos nem o que significa. Pois bem, tem base aí para você estudar um pouquinho mais sobre bibliologia, estudo da Bíblia. Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar. Eu sou Alex Santana, pastor e coach evangélico.